Todo mundo já teve medo de um brinquedo. Aquela boneca parada no canto do quarto, com olhos que pareciam te seguir. O palhaço de plástico que você ganhou e nunca conseguiu dormir de luz apagada desde então. Mas e se esses brinquedos ganhassem vida? E se fossem manipulados por uma força maligna que se esconde nas sombras, esperando o momento certo para atacar? Puppet Master 2, ou como ficou conhecido por aqui, o Mestre dos Brinquedos. É o tipo de filme que parece inofensivo na capa, mas entrega uma sequência de mortes criativas, uma atmosfera carregada e marionetes que são muito mais do que simples bonecos. Lançados em 1990, esse filme mergulha a fundo no terror fantástico dos anos 80, com efeitos práticos que são tão bizarros quanto fascinantes. Então ajeita a fita na sua velha VHS, porque no vídeo de hoje vamos rebobinar uma das franquias mais estranhas e cultuadas de terror, O Mestre dos Brinquedos 2. A história começa onde o primeiro filme parou, a mansão Bodega Bay. Continua lá, com suas paredes empoeiradas e aquele silêncio incômodo que só filmes antigos de terror conseguem transmitir. Mas agora, algo desperta no porão. Uma mão decrépita sai de um caixão, e em volta dela, pequenos vultos se mexem no escuro. São eles, os brinquedos. Blade, com seu chapéu e faca no lugar da mão. Tunneler, com uma broca giratória no lugar da cabeça. Pinhead, com as mãos desproporcionais e força absurda. E Lich Woman, que ressurgirá sanguessugas vivas. Um dos efeitos mais nojentos da época. Eles estão de volta. E não estão sozinhos. Eles ressuscitam seu mestre, André Toulon, mas agora ele voltou de um jeito diferente, mais sombrio, reanimado como o mesmo soro que ele tinha usado antes para dar vida aos bonecos. Um líquido verde e viscoso que parece ter saído direto de um laboratório maldito. Toulon não é mais um simples ventríloco ou mágico. Ele agora é uma criatura deformada, escondida sob uma máscara de cera, disfarçando sua aparência em decomposição. O plano dele é simples e bizarro. Ele quer transferir a sua alma para o corpo de uma mulher viva. Sim, isso mesmo. Ele acredita que ao fazer isso poderá viver eternamente com sua amada, usando os brinquedos como ferramentas de sequestro e assassinato. Enquanto isso, um grupo de investigadores do governo é enviado à mansão para descobrir o que houve no primeiro filme. E adivinha, eles tomam decisões ruins. O tipo de grupo que entra em um hotel mal assombrado e se separa no primeiro sinal de perigo. Mas isso, claro, é só o prato principal para os brinquedos. Cada um dos personagens vai sendo eliminado de forma única, como um catálogo de mortes criativas feita sob medida para cada boneco. E aqui o filme brilha, com efeitos práticos toscos e ao mesmo tempo encantadores. Puppet Master 2 mergulha no terror físico, no som dos passos minúsculos, no olhar fixo de plástico que se move quando ninguém está vendo. Um dos primeiros alvos dos brinquedos é o técnico Frank Forrest. Ele está sozinho na mansão, quando ouve barulhos vindos de um dos quartos. A câmera segue em plano sequência, enquanto ele atravessa um corredor estreito e escuro, com tábuas rangendo sob os seus pés. Do outro lado da porta, algo se mexe. O som é abafado, como se o deslizar de madeira no carpete. Ele abre a porta devagar, e o silêncio toma conta. É aí que Blade aparece, surgindo por trás da cama, em um ângulo baixo e rápido. A faca dele corta o tendão de Frank, que cai no chão gritando. O take é cru, com um zoom abrupto no rosto do técnico, enquanto Tunler surge como depois, fazendo a sua broca girar em toda a velocidade, direto na cabeça dele. O som da perfuração é grotesco. Não é só uma morte, é uma assinatura visual.
um aviso de que esses brinquedos não são apenas decoração de terror, são os assassinos principais dessa franquia. Mas nem tudo é morte e mutilação. A presença de Toulon se torna mais visível com o passar do tempo. Ele começa a observar os investigadores, em especial Caroline Brown, uma das cientistas da equipe. Ela se parece muito com Elsa, a esposa falecida de Toulon, e é nela que ele foca sua obsessão doentia. A narrativa começa a alternar entre os ataques brutais dos brinquedos e o plano gradual do mestre para realizar o seu ritual de transferência de alma. Em cenas silenciosas e carregadas de tensão, Toulon caminha lentamente pelos corredores, seu rosto escondido por uma máscara que parece derreter. Ele observa Caroline de longe, murmurando para si mesmo em francês, revelando fragmentos do que restou da sua sanidade. O terror aqui não está só nas mortes, está na presença constante do sobrenatural, da ideia de ser observado por olhos que nunca piscam. A partir desse ponto, a lealdade dos brinquedos começa a vacilar. Blade, em especial, passa a demonstrar sinais de rebeldia. Existe um ponto crucial em que o grupo de bonecos parece perceber que Toulon não está mais agindo por uma causa nobre. Ele não é mais o criador que os deu vida, mas um monstro que agora pretende destruir vidas humanas para satisfazer um desejo egoísta. Essa ambiguidade moral dos brinquedos é um dos trunfos da franquia. Você nunca sabe se deve temê-los ou torcer por eles. A mansão, que já era um personagem à parte no filme, começa a se transformar numa armadilha. As luzes piscam, portas rangem sozinhas e corredores se fecham. A fotografia usa ângulos inclinados e iluminação baixa para criar um clima de pesadelo. A sensação é de prisão. E no centro dessa prisão, Toulon prepara o corpo embalsamado de Elsa para receber sua alma, e a de Caroline, contra a vontade dela. É o clímax do filme, com direito a ritual bizarro, bonecos em conflito e um embate final que mistura ação lenta, tensão psicológica e efeitos práticos que hoje são datados, mas ainda são incrivelmente eficazes. No clímax de O Mestre dos Brinquedos 2, tudo acontece rápido, e ao mesmo tempo em câmera lenta. Toulon prepara o seu ritual final, enquanto Caroline, presa e amarrada, é forçada a assistir à preparação do corpo de Elsa, uma boneca grotesca, em tamanho real, em volta de tecidos antigos e olhos sem vida. A trilha sonora entra em um tom agudo e perturbador, quase dissonante. Mas que Toulon não esperava é o motim silencioso que se forma bem diante dele. Os brinquedos, guiados por Blade, começam a se virar contra o Criador. Cada movimento deles carrega um peso dramático. Não há diálogos, só o som do fogo crepitando e o ranger de madeira antiga. Tunler e Pinhead surgem dos cantos escuros, suas sombras projetadas nas paredes como monstros de um conto infantil distorcido. Eles atacam Toulon de forma brutal, mas não apressada, como se estivessem julgando, executando uma sentença silenciosa. Com Toulon eliminado, o caos dá lugar a um silêncio perturbador. A mansão fica quieta. Caroline é liberada, mas algo nela mudou. O trauma, a presença constante da morte e o contato com o desconhecido deixam marcas. A única sequência mostra ela saindo da casa ao amanhecer. A câmera acompanha pelas costas, enquanto ao fundo os brinquedos observam da janela. Não atacam, não seguem, apenas assistem. E no centro da sala, o corpo da réplica de Elsa permanece imóvel, mas com os olhos agora ligeiramente abertos, sutil, como se a alma ainda estivesse ali, presa, esperando e então, Fade to Black. O Mestre dos Brinquedos 2 não é apenas uma continuação, é uma afirmação visual de que o terror pode existir na escala mais improvável.
Há dois objetos inanimados, dois pequenos gestos das ideias incompletas. É sobre como o passado pode ser moldado, distorcido e reanimado. É como se nem sempre o verdadeiro vilão é o monstro que você vê, mas aquele que acredita ser um herói incompreendido. Se você chegou até aqui, já sabe. No último VHS, os clássicos nunca morrem. Eles só esperam na estante, empoeirados, esquecidos e prontos para te assombrar de novo. Se curtiu esse mergulho em um dos capítulos mais sombrios da franquia Puppet Master, deixa o seu like, comenta aí embaixo qual boneco te dá mais arrepios. E se quiser mais terrores em miniaturas ou filmes esquecidos dos anos 80 e 90, já se inscreve, porque aqui toda fita tem uma história e algumas delas não querem mais ficar no passado. O elenco de O Mestre dos Brinquedos 2 é uma verdadeira cápsula do tempo do cinema B, reunindo rostos que brilharam ou aterrorizaram em algumas das produções mais excêntricas, cult e esquecida das décadas de 70, 80 e 90. Começamos com Elizabeth Macklin, que também esteve presente em Rebelião do Século XXI, de 1990. Um sci-fi distópico que mistura ação e paranoia futurista, com aquela estética industrial típico do fim dos anos 80, em que o caos tecnológico parecia iminente, inevitável. Ela traz Toulon 2, um tom sério e contido, e contrasta com o mundo fantástico ao seu redor, funcionando quase como o fio de realidade dentro da insanidade. Steve Wallace carrega um currículo que é praticamente um grito de guerra dos filmes Groundhogs de Hollywood. Shines Wayne Hookers, 1988, onde ser uma prostituta era perigoso, não pelo clichê, mas porque elas literalmente serravam suas vítimas. Até Vale da Morte, de 1985, um suspense árido e violento. E Solar Crisis, 1990, uma ficção científica que tentou competir com blockbusters, mas ficou conhecida por seu charme esquisito e trilha sonora exagerada. Wells é o tipo de ator que parece à vontade, tanto segurando uma arma futurista, quanto carregando zumbis com uma serra elétrica na mão. Já Greg Webb, com participação em Invasor, de 1996, é daqueles nomes que aparecem discretamente, mas ajudam a compor o cenário do terror sci-fi dos anos 90. Quando aliens e experiências genéticas tomaram conta das prateleiras das locadoras, o Webb é direto, sério e transmite aquele tipo de energia de filmes em que o governo sempre esconde algo. Charlie Spring, por sua vez, é puro espírito B-movie. Ele esteve em Duas Vezes Morto, 1988, uma mistura de assombração e sátira colegial. E brilhou, ou sangrou, em Dormindo com o Vampiro, de 1993, onde o terror encontra o erotismo típico das produções para TV à tarde e da noite. Ela também teve uma passagem por Loucademia de Esqui, 1990, mostrando sua versatilidade entre o terror trash e a comédia pastelona, sempre com aquele carisma de quem sabe exatamente o tipo de filme em que está. Colin Bersin, irmão de Coblin Bersin, participou de Confusão em Dobro e Retrato Falado, ambos lançados em 1992, obras que transmitam entre o thriller e o drama investigativo. Bersen traz uma sobriedade em contraste com os exageros de seus colegas, funcionando com um tipo de personagem que, mesmo em meio a bonecos assassinos, ainda parece acreditar que a razão pode resolver tudo. Jeff Celentano, veterano das artes marciais e do terror, esteve tanto em Guerreiro Americano de 1985, quanto em sua sequência A Volta do Guerreiro Americano de 1987. Mas sua face mais sombria aparece em Brinquedos Diabólicos, de 1992, outro clássico do terror em miniatura, onde bonecos são apenas uma desculpa para mortes criativas e histórias bizarras.
Celentano é daqueles atores que carregam no rosto a estética VHS, com expressão de quem já enfrentou um exército de ninjas e sobreviveu para contar a história. A lendária Nita Tabut, com carreira que vai de Island Clowns 1980, onde caranguejos gigantes atacam uma ilha tropical, até Frightmare 1983, e passando ainda por Amityville 6 1992, é puro charme old school de terror. Sua presença evoca os dias em que monstros pareciam surgir da neblina e trilhas sonoras sinistras eram feitas com sintetizadores desafinados. E fechando com chave de ouro, George Book Flower, um dos rostos mais conhecidos do cinema B, participou de Driving Massacre, 1976. Uma onda onde os slashers mais diretos, Pumpkinhead, 1988, um dos filmes mais sombrios e poéticos do terror rural, e Jogos de Sangue, de 1990, mais uma pérola sangrenta das sessões de vídeo. Buck Flower era presença constante nos filmes que habitavam a madrugada, daqueles atores que você não precisa lembrar o nome, porque o rosto já grita, isso vai dar ruim. Juntos, esses atores compõem uma verdadeira concha de retalhos do terror, da fantasia e da ação alternativa, que povoou os anos dourados das locadoras. E ao assisti-los, reunidos em O Mestre dos Brinquedos 2, é impossível não sentir aquele frio na espinha e aquela nostalgia gostosa, como se estivéssemos rebobinando a fita de uma época que se recusa a desaparecer.